Não, aqui é um programa de Série A, né? É um 50º, programa. Odiava Porto Alegre. Não é um Tinha programa. que entender. Nós chegamos na hora de esculhambar já. Bate-papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana, sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. Bom dia, boa tarde, meus patriotas do Brasil varonil. Está começando mais um bate-papo semanal, A Hora dos Saldanhas, hospedado no site Red Circle. Você pode encontrar ele em todos os agregadores de podcast e no YouTube também, canal A Hora dos Saldanhas. Pelo browser é só colocar @saldanhas que já vai cair no nosso canal. Se você está ouvindo pelo YouTube, assine nosso canal, por favor, aí dá aquela força pra gente aí. A gente não pede doação, não pede dinheiro, não pede pix, não pede nada, nem pede like, só pede pra seguir. Junto comigo aqui, o Patriota do Sul, colega Ivo. Tá todo mundo mais patriota no Brasil desde quarta-feira, quinta-feira? Que porcaria, que dia que foi que teve o Jogo do Brasil? Então não estão mais animadinhos agora? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos vivendo a era da confusão, que agora a gente já sabia, né? A era da confusão anunciada, porque até há 2 semanas atrás o sujeito botou camiseta da seleção brasileira. Tu já sabe que o cara é bolsominion, o cara botou bandeira do Brasil pendurada na sacada, já sabe que mora um idiota ali. Agora todo mundo usa camiseta da seleção brasileira, inclusive o Lula, né? Então já não dá mais para separar o joio do trigo, os comunistas dos conservadores patriotas e nem dos em cima do muro e dos neutrões, e nada, é tudo uma coisa só, menos eu que resisti e na quinta-feira estava vestida com a minha camisa azul clarinha, azul celeste da seleção uruguaia. Não botei muito bem. Eu nem, como você sabe, não tô nem aí pra essa porcaria dessa Copa, nem assisti o jogo. É que não tem nada a ver. Desde 2010 eu já torço pelo... Eu me desencantei, eu fui me desencantando ao longo das décadas e da vida com seleção brasileira, com esse esquema de futebol brasileiro. Tu acaba nem conhecendo, a não ser se tu é um cara que acompanha a Liga Europeia, que tu vê jogo da Liga Europeia, e tem gente que vê mais, os patriotas, que veem mais jogo europeu, de time europeu, do que vê jogo de time brasileiro, né? Só assim para te conhecer os jogadores da seleção brasileira. Então, eu fui me desencantando com tudo isso, e eu acho muito charmoso, acho muito interessante. Toda vez que tem um jogo Brasil e Uruguai, Galvão Bueno, qualquer narrador que seja. Ai, de 1950! Porque o Uruguai é um grande monstro, né? Que assombra nossas mentes. E o Uruguai é tão pequenininho, metade do Rio Grande do Sul tem 3,5 milhões de habitantes no Uruguai. Deve ter 150 campinhos de várzea tô exagerando, pode ser que tenha 250. Tu entendeu? Olha, mas tem mais tradição de futebol que o Catar. Quantos milhares e milhares e milhares de campos de futebol e de guris querendo ser jogador de futebol? Quantos times profissionais tem o Brasil e tudo mais? Então, eu acho assim, muito charmoso, muito interessante que o Uruguai, tão minúsculo, assuste tanto. E tem craques, né? O Uruguai tem craques e tudo mais. Então, eu tenho essa simpatia pelo Uruguai, espremido por 2 gigantes, Brasil e Argentina. Então, eu gosto. Não que não estejam envolvidos também nessa coisa, né? Os grandes craques deles todos jogam na Europa, a questão do dinheiro, o futebol todo já está todo corrompido por isso. Mas eu gosto, acho muito charmoso, acho muito mais interessante e beleza. Os 2 fantasmas que é mais assombram o Brasil e não existem é o tal do fantasma do Maracanã. Isso, Maracanaço. E o tal do fantasma, o fantasma do comunismo, né?
Exatamente. Ameaça O Brasil comunista. já ganhou umas 20 vezes do Uruguai depois do Maracanazo. E toda vez que o Brasil joga com o Uruguai, A revanche de 1950. Ninguém aguenta. de 72 anos atrás, né? Que fantástico. Coitado do Eu lembro quando foram uma vez entrevistar o goleiro, coitado, o goleiro ainda estava vivo, e uma dessas, né, falta de... Por isso que, né, nem precisa fazer faculdade de jornalismo, completa, né, raso. O cara de novo foram... E diz pra gente o fantasma do Maracanã. Aí até o velhinho falou assim, mas, rapaz, esse fantasma só existe na cabeça de vocês. Nem eu me lembro mais desse jogo. Vocês ficam repetindo toda vez que tem um jogo com o Uruguai. O velhinho ficou O pistola. Brasil já ganhou 5 Copas depois dessa merda, chato. É a Copa que a gente ia ganhar e não ganhou. Mas daí a gente ganhou 5 depois. A Copa que era na nossa casa, a gente perdeu? Foi pior em... Em 2014 foi muito 2014. pior. Muito pior. Deveriam falar. Olha lá, e Mas então, tudo bem. essa questão da Copa eu não estou seguindo a Copa, eu só estou seguindo os memes da Copa, né? O senhor está seguindo, colega Ivo? Não estou seguindo, mas é isso. Ó, vamos falar não vamos falar um negocinho psicológico, né? A gente firma assim, ó, não vou assistir a Copa, não quero assistir essa Copa, não vou, por causa do Catar, que proíbe que as mulheres são discriminadas, que proíbe o homossexualismo, é crime, até da pena de morte. Pegaram uma bandeira de Pernambuco. Isso que eu ia falar, é proibida a bandeira de Pernambuco no Catar também. A bandeira de Pernambuco está proibida lá. E tudo mais. E aí tu pensa, 3.500 caras morreram lá com jornadas extenuantes, trabalhadores imigrantes, o Catar não tem tradição nenhuma no futebol, aliás, não tem nem tradição como país, porque ele foi inventado no século XX, né? Então, não vou ver a Copa do Catar, não tem porquê, roubaram pra caramba. O presidente da FIFA, quando foi defender a questão da discriminação, foi pior ainda, né? Falou que ele sofria bullying, ele foi criado na Suíça e por ele ser italiano, ele sofria bullying. Então ele entende discriminação. É melhor ficar calado do que dar desculpa assim, né? Aí o cara não vai ver. Cara, mas não adianta, né? 4 jogos por dia, não tem como... A curiosidade fica aquela coceirinha assim, quem é que tá jogando? Não, fulano... Mas aconteceu isso. Mas agora, esses eventos, Copa do Mundo e Olimpíada, eles têm um componente que é o cultural, né? Independente do dinheiro, independente se a obra foi faturada, se não foi superfaturada, isso, aquilo. Esses eventos eles têm um componente cultural muito interessante, que é um monte de país e de cultura que está aparecendo. Beleza, não é o povo que está lá, é os caras que são ricos de cada país que estão lá, porque puderam pagar a passagem, que puderam pagar os ingressos caríssimos e tudo mais. Mas ele tem um componente cultural, né, que chama atenção. E quem gosta de futebol, 4 jogos por dia, né, cara, é um negócio que chama atenção. E quando tem curiosidades que tu vê, assim, potências do futebol, a favorita do futebol, a Alemanha vai lá e pede pro Japão, a Argentina vai lá e pede para a Arábia Saudita, sabe? É interessante, acaba chamando a tua atenção. Não estou vendo jogos assim, não estou me prendendo pela Copa, mas de vez em quando, numa hora assim, vou almoçar, tá dando um jogo na hora do almoço. Hoje, por exemplo, agora ele está gravando no sábado, dia 26 de novembro, o colega aí tá com 2 telas, né? Tá de olho no lado ali. Não, mas essa é uma curiosidade, porque isso aí... Nesse momento a Argentina está ganhando aí? Nesse momento a Argentina fez um golaço do cacete de bonito. Não vai tirar a beleza do gol do Richarlison, que até agora não, mas o cara acabou de fazer um golaço, e o Messi, né? O Messi. Mas no primeiro tempo estava jogando uma bosta. Tava 1-0, então tá 1-0 agora. 2-0. 2-0. Mas igual a Argentina está ganhando, acho que provavelmente no nível racismo, nas redes sociais, eles estão ganhando bem forte, viu? Eles ganham. Você dá uma olhadinha no Twitter, assim, uma dessas redes sociais mundiais, assim, você vai ver o nível dos comentários que eles fizeram a respeito do jogador da Arábia Saudita, né, de cor negra, bem nível
a seleção argentina bem representando o povo deles, falando que, olha, já ganharam a Copa do Racismo Argentina, vai para eles o título, viu? E hoje estava complicado, porque hoje estava meio a México contra a Argentina, né? Sim. E já começou a briga cedo. Mas Olha, os primeiros minutos o México estava encaixotando a Argentina, e a Argentina, sim, parecia um time de bobos. Agora, no segundo tempo, que se soltou, e não foi o Messi, não, que fez esse gol aí, foi um gurizão aí, um cara novo aí da Argentina, um meninão. E uma outra coisa, colega aí, o Brasil perdeu também o título da pior goleada das Copas. Nessa Copa, né? Parece que a Espanha deu uma goleada em alguém. Não, mas o da Espanha foi 7-0. 7-2, não foi? O da Espanha foi 7 gols, mas eu acho que ela tomou. Não, agora eu não sei. Se foi 7-0. 7-0, então tá. De novo, só tô seguindo a Copa pelos memes. Proibiram o pessoal usar aquela braceleirazinha de One Love, né? Nossa, que perigoso. Que mais que tá proibido? O Irã muito bem não cantou o hino pela segunda vez. Segue em protesto por tudo aquilo que a gente já comentou aí no episódio Bichos Escrotos, né? Quando começou aquela revolta por causa da Mila, a jovem que foi espancada até a morte pela polícia da moral, né? A chapa segue esquentando lá e os jogadores não estão cantando o hino nacional. A Alemanha tapou a boca, né? A Alemanha tapou a boca. Também sinal de Foram protesto. Dois que fizeram protestos. Irã e Alemanha protestaram aí na Copa, e isso é interessante também. Então tem essas coisas assim, ó, que tu consegue ver as manifestações, né? Mesmo... Tá bom. Neymar também fez uma homenagem ao mito dele agora, vai ficar aí sem se comunicar, sem fazer nada. Então. Vamos falar de política? Chega de futebol? Não, isso é interessante. O Neymar sai mancando, machucado, vai ficar fora dos próximos 2 jogos, pelo menos, né? E quem sabe ele até perca o posto dele aí de queridinho, né? Nacional e tudo mais, já vinha criando uma antipatia com uma boa parcela da população diante dos seus posicionamentos políticos. E o cara que fez 2 gols no primeiro jogo, inclusive fez um golaço, dificilmente seja superado no gol mais bonito da Copa, é um cara que se passou aí 2, 3 dias dando reportagens dele e falando dele, da qualidade dele como ser humano, né? Que é o cara que durante a pandemia jogou com uma chuteira na Copa América, Ciência da USP, e depois leiloou essa chuteira, conseguiu uma grana direta, né, com o leilão da chuteira, mas com os vídeos e com as coisas que ele fez, ele conseguiu promover uma ação de arrecadação milionária de granas para o setor de pesquisa da ciência da USP para as vacinas, no momento em que o outro lado atacava as vacinas. É um cara que, junto com outros jogadores... Mas espera aí, isso aí foi feito há 2 anos atrás, e só agora vira notícia? Não, na época foi, mas é que agora tu tem o combo, né? Agora tu tem o combo. Não, porque aí voltava na minha crítica do jornalismo raso. Porque toda vez que é Uruguai, ficam raspando tacho desde 1950. Jornalismo raso é o seguinte, meu amigo. Um cara entra em 2 escolas, mata as pessoas e tudo mais, e aí a manchete. Notícia triste para o Brasil, o Neymar fica fora dos próximos 2 jogos da Copa. Isso é jornalismo raso. Notícia triste do Brasil. Daí, não sou ortopedista. Por quê? Os jogadores da seleção aí estavam até dando entrevista, defendendo, porque as pessoas que querem o mal dos outros, porque teve um monte de gente que disse, o Neymar que se foda, né? A Zara do Neymar. Tudo bem, é o papel dele, são colega do cara e tudo mais, mas é o seguinte, eu não vejo nenhum pesar. É um momento da seleção brasileira que tu tem, que não vai fazer falta. Mas é que acontece. Acontece. Mas, por exemplo, o Pelé
em 62, ficou fora da Copa, era o principal jogador do Brasil, foi a Copa do Garrincha, o Brasil ganhou a Copa. Beleza. Mas nesse momento, o Brasil tem 5, 6 caras que não perde a qualidade. Entendeu? Sai o Neymar, não perde a qualidade. Entrou um monte de cara muito bom. Então o Brasil tá num momento, porque a gente tinha tempos assim que era o Romário, era o Ronaldinho, o Rivaldo e o Ronaldinho. Se um desses se quebrasse, deu. Ou então, aliás, muito tempo o Brasil não jogou como time, né? Durante anos e anos e anos, o Brasil jogou como ter um cara que sai driblando todo mundo e faz o gol. E é isso. Era talento individual. O Brasil sempre se pegou em talento individual. Nós estamos num momento que está cheio de talento individual. Tem um monte de cara muito bom, tem um monte de cara em alto nível, e ele não vai fazer falta nenhuma. Não vai fazer falta nenhuma. Beleza. E ainda mais o cara que se ganhar, quer homenagear o Minto lá, né? O cara escondido, o cara incompetente, né? Tão incompetente que não consegue nem ser oposição, né? Tão incompetente que não consegue explorar o seu capital de 50 e poucos milhões de votos que recebeu na eleição para poder levantar alguma bandeira. Não, é um cara pequeno, que não consegue nem isso, né? Nem fazer frente, nem manter os seus seguidores vivos, né? E daqui a pouco vão tudo definhar aí. Sim. Né? Então, Essa questão aí, tu falou, né? Teve essa notícia trágica aí no Espírito Santo. Segue a paralisação nas rodovias com o suporte, ou a leniência, ou a falta de qualquer ação da Polícia Rodoviária Federal em vários lugares. A gente teve uma situação muito triste aí, me deixou vários dias bem transtornado, do cara que não podia levar o filho para operar o olho, e o cara fala... Que fique cego, O cara responde para ele... Vai andando com o teu filho. Sabe? Felizmente o menino conseguiu ser operado, mas teve uma mulher lá em Rondônia que ela não pôde chegar a tempo de ver a mãe dela, nos minutos finais, no leito de morte dela. Fora a produção, comida que está sendo jogada fora, leite, os animais carga viva, né, que ficaram trancados, todos caminhoneiro tendo caminhão incendiado, né? E aí são movimentos pontuais, né? Não é um movimento geral. Porque se fosse um movimento geral, um movimento assim que o Brasil tivesse paralisado, um movimento assim que não, são que pontos realmente específicos. Não, são pontos específicos, uma meia dúzia bem organizadinha, bem fechada. Exatamente. Não saem dali, recebem comidinha ali, recebem água, recebe tudo. Até cerveja. Isso é banditismo. Isso está na Constituição Federal. Isso está previsto na Constituição Federal. Isso sim é um ato de terrorismo. Porque quando tem greve, tá bom, amiguinho? Quando tem greve de trabalhador que está tendo seus direitos desrespeitados, seu salário, não sei o que, e faz uma ação ali de 1 hora, de 2 horas, ou coisas assim, é terrorista, são terroristas e tudo mais. Agora, isso o que é? Isso o que é, eu te pergunto. Né? Então, é verdade, tem razão. Agora, a equipe de transição tá vendo, por exemplo, que o sistema de imunização, o sistema vacinal brasileiro foi completamente desmontado. Para 2023 não tem previsão, não tem estoque, não tem nada. E o Brasil é referência em vacinação desde a época da ditadura militar, desde os governos militares. O Brasil criou um sistema de imunização e de distribuição de vacinas, um dos melhores, mais eficientes do mundo. E os caras conseguiram destruir. E eu estava dizendo assim, ó, em termos de governo, de ação de governo, este governo que agora está se extinguindo consegue ser pior que os governos da ditadura militar. Porque a gente pode condenar a ditadura militar num monte de coisa, mas em termos... Teve corrupção, aumentou a inflação, teve descontrole econômico e tudo mais, mas os caras ainda assim conseguiam governar. Esse governo ele não governou. E nos últimos anos, nos últimos 2 anos, o cara passou só pensando na reeleição e tirou tudo da onde podia para a tal da reeleição. E mesmo assim não se reelegeu, desgraçado, graças a Deus. E aí aquela coisa, né, colega Ivo? Ganhar roubando é feio, né?
Mas dizem que quem não roubou, não tentou roubar, não fez tudo para ganhar, mas é feio ganhar roubando. Agora, perder roubando é muito vergonhoso, é muito vergonhoso. E vou dizer uma coisa para vocês, olha, me entristece profundamente no debate político, democrático, plural que deveria ser, mas as atitudes desses birrentos, desses chiliquentos, desses covardes, desses realmente antidemocráticos, não são nada patriotas, tá? Nesses últimos 25 dias, só reforça uma coisa. Se for ter que ser o sapo barbudo engolir, a gente vai ter que engolir ele de novo para que essa corja não volte nunca mais. Infelizmente, bolsonaristas, vocês estão fazendo todas as pessoas que não gostam do PT, não gostam do Lula, terem que engolir o PT e o Lula por causa de vocês. E muitos de vocês, como o pai desse menino que quase ficou cego, que o menino teve que tirar ele, da tristeza na cena, o menino implorando pro pai dele sair ali, porque ele estava lidando com monstros, com porcos. Esse cara não é mais bolsonarista. Aquela mulher que não pôde ver a mãe dela não é mais bolsonarista. E muita gente não vai mais ser bolsonarista por causa de vocês. Essas pessoas vão cair no PT, vão votar no Lula por causa da estupidez e da insanidade de vocês. Vocês são os maiores cabos eleitorais do Lula, com essa imbecilidade de vocês, com essa falta de escrúpulo e de qualquer interesse na vida humana. Liberdade de expressão. Direito à democracia. Vocês são antidemocracia. Vocês são anti-liberdade. Exatamente. Bosta. Uma raiva dessa gente. Raiva mesmo. Sabe uma raiva que eu tenho? Que vocês fazem eu repensar aquele cara que pegou um carro e saiu atropelando todo mundo numa autopista. Agora me faz parecer que uma coisa legal. Deveria ser repulsivo. Uma pessoa que dirige em cima de uma turba. É repulsivo. Mas do jeito que vocês estão fazendo, depois de 25 dias, faz dar vontade de passar com um caminhão em cima de vocês. Olha, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. A gente estava vendo, passou aí depois de uma semana, 2 da eleição, um jogo de empurra entre Estado e município, dizendo que não podiam desocupar a frente do quartel lá no centro de Porto Alegre, por exemplo. Não é competência da prefeitura. Isso tem que ser com o governo do estado, com a brigada militar. Não, mas a brigada militar não pode tirar as pessoas de lá. Meu amigo, eu vou te falar um negócio assim, muito sério. Se tu pegasse e botasse uma faixa no CEPERS, que é o Centro de Professores, né? O CEPERS Sindicato, é o Sindicato dos Professores Estaduais do Rio Grande do Sul. Botasse uma faixa do CEPERS lá, e tu botasse um monte de veinha com sinetinha lá, que é o símbolo que as professoras usam lá quando estão em greve, a bomba de efeito moral, a bomba de fumaça, de gás lacrimogêneo, spray de pimenta, o cavalo e o cacetete ia cantar, e aquela zona estaria limpa rapidamente. Porque isso já aconteceu várias vezes. Em tempos passados, os caras, inclusive, entraram na Assembleia Legislativa dando-lhe pau em véia, certo? Então, para bater em professora, e não faz muito tempo, a presidente do sindicato foi parar no pronto-socorro com a cara arrebentada, que era uma mulher na época de 60 e poucos anos, entendeu? Pega o MST para fazer uma marcha e acampar ali na frente. E em 2 horas estava desocupado, entende? Agora, dizer que não pode tirar essas pessoas de lá, quem mora no centro de Porto Alegre diz que não aguenta mais. É som alto, é hino nacional toda hora, é um troço. A Feira do Livro de Porto Alegre diz que estavam longe, né? Tu ia na Feira do Livro, estava aquele pessoal de vega amarela andando por lá, que nem uns retardados. A semana passada, não sei se deve ter visto, o meme campeão, que agora bateu todos, assim, ganhou, não estava no concurso dos memes, mas agora ganhou. Ganhou do pneu. Ganhou do pneu.
ganhou do Cantaíno pro pneu. Os caras com celular na cabeça e tapando e destapando o celular com a lanterna ligada para fazer sinal para os extraterrestres que estão sobrevoando aí Porto Alegre, pedindo ajuda. Os caras, eles não têm a competência para a vida deles. Tinha o tempo que eles queriam para os Estados Unidos. Não, eu vi, e quem viu também é quem segue a gente no Instagram do A Hora dos Saldanhas. Eu fiz 2 stories, um atrás do outro. O primeiro era com essa cena patética do pessoal em Porto Alegre, tapando o celular na cabeça, assim, porque eles queriam se comunicar com ETs. Que teve umas loucuradas aí, né? Tem uma doideira, umas luzes aí voando por Porto Alegre antes da eleição, depois da eleição. Quando é que foi isso aí? Não, continua as luzes aí, volta e meia tá tendo aí. Os pilotos de avião que falam. Ó, não aí. Sou eu, são os pilotos de avião. Os pilotos de avião que estão chegando em Porto Alegre aí, já tem vários que dizem, tem uma luz estranha aí, tem uma luz estranha aí. Pilotos de avião, parem, vocês estão dando esperança para esse povo. Parem de dar essas notícias. Guardem para vocês quando vocês forem lá no boteco tomar um uísque. No lounge do aeroporto. Não vem com essa história aí, porque o pessoal fica falando sinal que eles querem chamar os ET para virem ajudar eles aí fazer uma intervenção espacial. Aí, cara, eu fiz assim, ó, peguei o story, peguei aquela ceninha, e aí eu coloquei as 2 músicas tem 2 músicas a música do Raul Seixas, né? Aí era aquela moço do disco voador. Me leve com você. Aí a outra, aí tem o quê? É 20 segundos, não sei quantos segundos aquela bagaça vai. Aí na outra eu coloquei uma foto, um meme que o pessoal fez, dos alienígenas olhando uma tela, do pessoal todo assim vestido de camuflado, né? Com a cara pintada da bandeira do Brasil, fazendo aquelas dancinhas ridículas do Bozo, e eles estão rachando o bico de rir, né? Aí a próxima música era Puff, Plat, Zoom, não vai a lugar nenhum. Agora, um cara postou uma coisa, olha, tá passando do ponto de a gente dar risada e a gente começou a se preocupar. Por quê? Porque numa dessas manifestações o pessoal falou assim, alguém também comentou como é que a gente chega nesse ponto, né, que o pessoal faz esse tipo de coisa ridícula, assim como um surto coletivo, um desses memes assim do absurdo, né? Falei, como é que a pessoa chega nesse ponto de histeria coletiva? Aí eu respondi, nunca se perguntou como é que nos países do Oriente Médio os vizinhos e familiares se juntam e apedrejam uma criança? É porque eles já chegaram no nível do surto coletivo mais avançado, do fanatismo. Isso que a gente está vendo não é motivo de palhaçada. É engraçado, mas é muito preocupante. Porque se a pessoa é capaz desse nível uma falta de respeito por si mesmo, uma baixa autoestima coletiva, fazendo uma coisa tão ridícula, querendo ir contra todo um sistema eleitoral democrático em sistema, por causa das suas concepções de valores do que é certo e o que é errado, dali para partir para a violência? Não, por causa de um bosta incompetente que nunca fez nada na vida, que foi 27 anos deputado e não botou um projeto, que não fez absolutamente nada, e quando perdeu a eleição está em casa, está sumido, desapareceu, e eles estão lá na rua. O rabinho entre as pernas. E eles estão lá na rua, e eles acham que isso é o mito. É o mito exatamente, da mentira, não é de verdade, não existe. Né, meu amigo? Tu enlouqueceu. E eles enlouqueceram, eles perderam totalmente a esperança. Por isso que eu acho assim, o surto é psicótico dessas pessoas. Porque botavam esperança numa pessoa totalmente incompetente, com medo de uma coisa que não existe, nem vai existir, que é o comunismo. Tá, beleza. Nós temos que nos defender do comunismo que não existe no Brasil, nem tem perspectiva de. No mito, que não é capaz de fazer absolutamente nada. Aí eles vão para a porta dos quartéis, eles vão para o exército. O exército pede ajuda para a polícia militar para livrar eles
para livrar o exército desse Zé Ruela. Imagina o cara é Zé Ruela, vai para frente do quartel pedir... Exército, que é a minha única salvação para me salvar dos comunistas. Aí o exército chega lá e diz assim, eu não tenho competência nem para tirar esse Zé Ruela da frente da minha porta. Vem a polícia militar me ajudar. Aí o cara fica pensando, quando vier os comunistas, o negócio vai ser muito ruim, né? Eu sou Zé Ruela, o exército não consegue lidar comigo, que sou Zé Ruela, imagina com os comunistas. Aí o cara pede para Deus. Aí Deus claramente disse, não, a minha vontade não é essa, né? Minha vontade é outra. Sai, vai, vocês estão fora. Um temporal. Aí chama o ET, assim... Extraterrestres, por favor, me ajude. O pneu não adiantou, né? Não adiantou cantar hino nacional para o pneu, nem rezar. Mas tu tem razão, André. Eu vi um vídeo muito preocupante. Um cara que se dizia pastor e capelão, não sei se da Polícia Militar, do Exército. O cara estava com uma roupa militar lá e ele se dizia capelão. O cara citando o texto bíblico, e o texto bíblico que o cara cita é um que diz que os israelitas tinham que entrar lá agora me esqueci, faltou o nome do povo lá. Mas Amalequitas. Matar até as crianças, mulher grávida e tudo. Até as mulheres grávidas, passar na espada, matar a mulher grávida, matar a criança que está dentro da barriga dela, matar todo mundo, passar todo mundo na espada, porque aquela criança que está naquele ventre é tudo filho do demônio. Não diz isso na Bíblia. A Bíblia não fala isso. Mas isso é a interpretação do cara da Bíblia, de que aquele... Mas dos textinhos do Deus do Moisés, né? Aí o cara diz assim... Aquele Deus vingativo do Moisés. Aí o cara diz assim... Eu sou armamentista. Eu sou pastor e eu sou armamentista. E eu estou preparado para a guerra. Porque esses petistas são todos filhos do demônio. Veja o poder desse discurso e dessa fala. Esse sujeito não é cristão nem aqui, nem na puta pariu, né? Porque Cristo era contra a violência, contra o armamentismo, contra tudo isso. Então ele está justificando uma coisa da Bíblia do Velho Testamento para matar outras pessoas, para sua psicopatia assassina, o seu desejo de sangue, certo? E ele está justificando com Deus, está botando Deus no bagulho, né? Então isso é muito grave. E aí quando a gente olha para aqueles países, é engraçado, né? Quando a gente olhava para o nazismo, a gente não entendia como é que o povo alemão todo caiu na onda do nazismo. Quando a gente olha para os países do Oriente Médio, e esse fundamentalismo não é, o Islã não é isso, né? O Islã é muito, muito, muito superior e muito maior do que isso. Mas foi justamente, são algumas seitas fundamentalistas dentro do Islã que fazem toda essa coisa que faz a gente ter um preconceito com o Oriente Médio, com países do Oriente, que todo mundo que é de origem árabe e tudo mais, que não tem nada... Especialmente dos países esses que são monarquias, e aí não... absolutistas. Mas nós temos isso aqui no nosso quintal, né? Nós temos isso aqui do nosso lado. É o fundamentalismo cristão. Assim como tem o fundamentalismo judaico, que vai lá e entra em mesquita e metralha as pessoas e tudo mais. Então, o fundamentalismo dentro dessas religiões monoteístas é que é a grande merda, né? E a gente está alimentando esse fundamentalismo aqui. Nós temos... Esses caras são fundamentalistas, são bandidos, são criminosos, são terroristas, são assassinos, tal qual o cara que pega um avião e enfia o avião dentro de uma torre de 100 e não sei poucos andares nos Estados Unidos. É o mesmo fundamentalismo, só que é cristão, mas é a mesma, a gênese, a ideia, o sentimento, é tudo a mesma coisa. Não, eu sou cristão. Tu é exatamente igual a esses caras que tu condena. É isso. Hoje tô agressivo, né? Vamos ser mais engraçados. Mas o pessoal tentou pelo lado democrático aí, o PL não fez uma movimentação essa semana aí, colega Ivo? O PL fez uma movimentação. E pelo que eu vi, o Alexandre Moraes, por primeira vez, aceitou e deu 22 lá na súmula dele, né? 22 milhões. De multa. Não, foi 23. Foi 23.
Eu acho que ele pensou no 22. Ele deve ter dado uma risada, ele deve ter pensado assim, 22 milhões ia ficar muito... Não, vamos mudar para 23, porque senão... Vamos botar uns 900 mil quebrados aqui. Vamos botar 23 milhões. Nada fora da legalidade, né, cara? Como é que é? Não, porque os caras reclamam do resultado do segundo turno. Aí eu achei o Lewandowski falou assim, não, então, peraí, se tem essa alegação muito séria, tá? Então o primeiro turno também. Então a gente cancela o primeiro turno. Ops, mas nós somos a maior bancada do Congresso do primeiro turno. Não. Só o segundo turno. Tanto que aí virou um meme, né? A Argentina entra com recurso na FIFA reclamando o resultado do segundo tempo. Só o segundo tempo. Que as câmeras que eles estavam usando para o VAR não eram as câmeras corretas. Mas era só no segundo turno. Só no segundo tempo. No primeiro tempo estava bem. Aí entra, mas aí que configura o crime. Mas isso estimula justamente. Mas aí que está o crime. Valida. Ele não tem, olha só, do ponto de vista jurídico, ele não tem efeito nenhum, né? Porque é ilógico, é irracional, não é lógico. Se eu uso a mesma urna eletrônica no primeiro e no segundo turno, por que eu acho que só no segundo turno ela deu errado? Sendo que no primeiro turno, o Lula ganhou com uma folga maior ainda, né? O Lula ganhou com uma folga maior ainda no primeiro turno. Por que só foram fraudar no segundo, né? Então, são as mesmas urnas, então tudo está fraudado. Então, tudo está errado. Então, tudo está com problema. Cancela tudo. Aí você diz, não é isso. Então, aí tu mostra o crime. Por quê? Porque a ação, ela é uma ação falsa que só tem... O único objetivo dela é estimular esses loucos que estão na rua e criar uma falsa ideia de que a eleição foi fraudada. E aí está o crime. E aí está a litigância fraudulenta. Né? Tu não pode acionar o Poder Judiciário porque isso é dinheiro público. Tu não pode acionar o Poder Judiciário com uma notícia falsa, com uma coisa que tu sabe que não é crime. Né? Tu querer recorrer uma coisa que tu sabe absolutamente que não existe, não houve quebra de direito. Uma coisa é tu disputar direito. Eu acho que tem direito, vou entrar numa ação contra ti, tu também acha que tem direito, e aí o juiz vai arbitrar. Agora, eu entrar com um processo sabendo que ele não é de verdade, entrar com um processo mentiroso, isso é mover todo um aparelho de Estado, servidores, dinheiro, a máquina toda, de maneira fraudulenta, para tentar induzir gente que está cometendo crime de terrorismo, crime de terrorismo contra a Constituição Federal. Está lá na Constituição Federal isso. Isso que essas pessoas estão fazendo é crime constitucional. Não é o Xandão, não é o Barroso, não é o Lewandowski, não é... Aliás, o Lewandowski meteu o gol hoje. Tudo é Copa agora. Até o ministro do STF está metendo gol. Se vocês quiserem ver essa fala aí do Lewandowski, siga a gente lá no nosso canal no YouTube, que eu fiz, existe playlists, existe a trilha sonora aqui dos episódios, existe nossas participações no Cineminha com Amigos, existe o que a gente cita aqui no podcast, tem um corte lá que vocês vão ver do Lewandowski, dessa fala dele. Acho que é CNN, alguma coisa assim. Colega Ivo, algum recado para essa semana? Já estamos quase é o último sábado de novembro. É o último sábado de novembro. Algum recado para a semana que vem? Não vai estar aqui semana que vem, né? Semana que vem. Vou estar. Já avise nossos ouvintes aí. Por que o senhor não vai Porque eu vou estar não ter que ficar dando desculpa por você. No Festival de Cinema Estudantil de Alvorada, né? Alvorada, que é um município da região metropolitana de Porto Alegre, é o município, acho que com o menor PIB do estado do Rio Grande do Sul, uma região, vamos dizer assim, periférica, né? Da região metropolitana de Porto Alegre, um município pobre,
mas que tem um festival de cinema que está indo para sua oitava edição, sétima edição. Agora me perdoem, depois tu corrige aí. É que a pandemia zoou, não teve interrupção na pandemia, mas a pandemia zoou aqui com a minha mente agora, com a minha memória. É a sétima ou oitava edição do FECEA, então, Festival de Cinema de Alvorada, que, curiosamente, é muito pouco conhecido em Alvorada, mas no mundo ele é bem conhecido e bem prestigiado. A gente tem mais de 70, 80 países que mandam filmes, mais de 1.000 filmes, curtas-metragens. Mas todos curtas. Estudantis. Explica aí. Estudantis. Então tem a categoria ensino fundamental, ensino médio e ensino universitário, né? Enfim. Então, a cerimônia de premiação é no sábado e eu estarei lá. Eu sou jurado também do festival, então é isso. Estarei lá e vai ser transmitido aí pelas redes sociais, aí, pela mídia, procure o canal do FECEA. Tu também, colega André, tiver aí de bobeira, pode assistir lá o FECEA, a cerimônia de premiação do FECEA, sábado que vem, 16 horas. Claro, A Hora do Saldanha segue o FECEA, então se você forem lá no Channels, vocês vão ver as pessoas que a gente segue de volta. Segue, né? Vão ver lá que a gente segue eles, se não pegou a sigla. Coleguinha, a gente também... Temos duas... Temos Fale. duas semanas aí com óbitos. É isso que eu ia falar. Óbitos lamentáveis, né? Na outra semana, Gal Costa e o Rolando Boldrin. Para quem, como eu, cresceu nos domingos de manhã vendo o Som Brasil, né? Que era um programa... aqueles programas que eu achava muito interessante o formato do programa, porque ele pegava músicos das raízes, assim, não quem estava no circuito comercial brasileiro, mas que fazia música regional, né? Seja do Nordeste, seja do Sudeste, seja música caipira, seja música gaúcha. Ele pegava gente da raiz do som brasileiro e foi muito bom. Aquele cara, um ator, um apresentador, uma voz muito bonita, um compositor interessante, Rolando Boldrin, nos deixou. A Gal Costa não tem... Na época do sertanejo de verdade, né? Não do sertanojo. A Gal Costa, não tem o que falar da Gal Costa, assim, né? Essa semana, e as pessoas estão morrendo em dupla, né? Morreu o Rolando Boldrin e a Gal Costa quase que juntos, num intervalo de poucas horas. E essa semana o Erasmo Carlos e o Pablo Milanês, né? Então, minha sugestão aí que tu coloque aí pra gente no podcast, intercale as nossas falas aí com músicas desses 4 e na playlist aí do canal do YouTube, quem nos assiste também, pelo menos uma música de cada aí, para brindar nossos ouvintes aí, nossos espectadores. Que na época na semana passada, quando a gente já tinha terminado, já tinha encerrado, o Machete incluiu na música de encerramento, porque também a gente tinha recém comentado que fazia 1 ano, né, do falecimento da Marília Mendonça, e tem uma música da Marília Mendonça com a Gal Costa. Já tocou em alguns episódios, mas ele tocou no encerramento do episódio passado. E também estava lembrando que a gente tem um episódio, aquele que a gente falou do Cachaça Mecânica, do Erasmo Carlos, e A Beira do Caminho também é dele, Isso, né? Sentado à Beira do Caminho. Sentado à beira do caminho, vou ter que... Que tu contou essa história, a história pai, do meu pai. E uma outra que eu achava que era, eu não tinha certeza que era dele, eu achava que era dele, do Roberto, ou só do Roberto, que é a música que é preferida na interpretação da Gal Costa, e é dele, que é a Hoje Eu Canto as Canções que você fez para mim. Então... essa é uma música que homenageia 2 pessoas ao mesmo tempo, né?
É. O, Às vezes as pessoas falam assim, mas você fica realmente triste quando morre alguém famoso, como a Gal Costa ou o Erasmo Carlos. É, claro, não conhecia pessoalmente, não sei como é que era como pessoa, aparentava ser uma pessoa legal, podia ter essas cagadas como toda pessoa tem na vida, não sei quais eram as opiniões políticas, mas mais do que isso, quando essas pessoas famosas na nossa idade, assim, eu digo para quem já está com mais de 40, elas se vão, essas pessoas que fizeram tanto parte da nossa infância, da nossa vida, a gente vai sentindo que um pedaço nosso também, da nossa memória, está indo embora. Então não é que assim, ai, eu tô chorando, porque morreu bem, viveram uma vida plena, sabe? É, não é questão do. É a questão nossa também, questão da nossa vivência com as lembranças que essa pessoa. O que as músicas embalam lembranças nossas, da nossa É o vida. poder da arte, né, É. amigo? É o poder da arte. Quando tu vê um ator em cena, seja numa novela, num filme, aquilo vai ficar, vai te acompanhar, vai marcar aquele momento da tua vida, e em outro momento tu vai rever aquilo e tu vai lembrar aquilo. Então aquilo é um pedaço da tua vida, é uma construção. A música também, né? O cantor, o compositor, aquela música ela vai acompanhar, tu vai usar, tu vai abusar do trabalho daquela pessoa, tu te apropria para a tua vida do trabalho daquela pessoa. Esse é um papel fundamental da arte, né? Aí tem gente aí, tem algumas pessoas que desprezavam a cultura, né? Deixaram pegar fogo na Cinemateca, não gostavam de cultura, achavam que a cultura era uma bobagem, né? Mas o trabalho do artista, ele seja do ator, do músico, do compositor, do cantor, enfim, ele vai marcar a tua vida, porque ele vai fazer parte da tua vida, como tu disse. Às vezes morre algum cara que está em início de carreira, jovem, e é muito triste, e eu vou te dizer, morreu alguns assim que eu nem sabia direito quem era, né? Aí aquela comoção, todo mundo fica comovido. Tá, isso não me toca muito, mas aí, como tu disse, pessoas que marcaram, que tu tem lembrança lá da infância, da adolescência, começo da tua vida adulta e tudo mais, e que tu vem acompanhando, e aquela pessoa vai, parece que aquele pedaço da tua vida ali Tá indo tá junto. junto, né? Tá indo junto, assim. É isso aí, pessoal. Então, essa nota aí que a gente tinha deixado passar. E aí me lembrei agora, eu com 14 anos, com o braço quebrado, vindo de uma praia nas margens do Guaíba, dentro de um ônibus e ouvindo o Balancê, Balancê, quero dançar com você. E isso é um fragmento que eu associo à música com um momento da minha vida e que ficou sempre. E toda vez que eu ouvia essa música, eu lembrava desse momento da minha vida. Que foi um momento em que eu ouvi a música e a música ficou gravada na minha memória, né? Então toda vez a música me chamava para isso, né? E acabei de me lembrar agora de novo. Primeiro disco de Caetano Veloso e Gal Costa. Não sei de cabeça. Domingo, 1962. Opa, muito bem. Tá bom, você pesquisou. Parabéns para você. Foi no Google. É isso aí. Então, pessoal, se cuidem. Ouçam. Vamos ver o que o Machete vai botar aqui no final. A gente já teve nos episódios passados alguma recomendação, colega Ivo? Yolanda? Yolanda, do Pablo Milanez. Essa aí nunca tocou aqui. Será que eu tenho ela com Mercedes Sosa ou ele cantando? Pode ser, tem uma com o Chico, né? É que o Milanês ele é mais escritor, né, do que cantor. Mas tem uma com o Chico, que é famosa. Não. A Simone também gravou, muita gente gravou essa música aí. Yolanda, talvez seja mais conhecida do Pablo Milanês, porque ela foi gravada por várias pessoas aí. Então é isso aí, pessoal. Se você ficou assistindo até agora, está assistindo a gente pelo YouTube, assine o subscribe. Como é que é em português? Subscribe. Assine o canal?
inscreva-se. Isso, inscreva. Inscreva-se. Clica aí o inscreva-se. Se você não clicar na notificação, a gente promete que não vai incomodar você. Isso aí. Mas, se você quiser, toda semana vai sair um vídeo novo. Se você é argentino, parabéns, vai poder respirar aliviado, que não foi eliminado hoje da Copa. Muito bem. E tem grandes chances. Agora fez 2 gols, né? A Polônia tinha feito 2 gols antes, né? Tava bem complicada a situação. Aham, Cláudia, senta lá. Tá bem, então. Um Isso aí. abraço a Abraço, todos. colega aí. Abraço pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.